Olá, meu amigo, minha amiga, como vai? O objetivo desta apresentação é discutir organizações. Neste curso de Fundamentos de Administração, você terá diversas teorias, práticas, conceitos que os auxiliará a desenvolver a sua profissão dentro de organizações, afinal de contas. Chamamos de organizações todo tipo de agrupamento humano, junto com tecnologias e outros recursos que visam o alcance de certos objetivos. O fato é que compreender organizações será muito útil para todos, no sentido de entender o mundo em que vivemos, haja vista que há organizações de todos os lados. Por outro lado, será também importante compreender as diferentes dimensões de uma organização para que a gente possa aprender a pensar criticamente a respeito dela. Dela enquanto uma entidade presente na sociedade, ou ela enquanto local em que eu trabalho, em que eu vivo, em que eu passo boa parte do meu dia. Portanto, ter a capacidade de ler, entender, interpretar organizações sob diferentes perspectivas será muito útil para que você possa atuar profissionalmente perante ela. Então, o fato é que entender para ver, para compreender, para enxergar nuances, entender para atuar melhor, entender para fazer. O fato é que vivemos, portanto, num mundo de organizações. Todas as partes há organizações. Nascemos em organizações como hospitais, nos locomovemos em organizações como o sistema de transporte. Trabalhamos, evidentemente, e passamos muitas horas dentro de organizações. As organizações, sobretudo as mais recentes, provindas a partir, notadamente, da Revolução Industrial, é uma das invenções, digamos assim, mais relevantes e importantes dos seres humanos. Por meio das organizações saem produtos, por meio das organizações paga-se impostos, por meio de organizações nascem seres humanos e seres humanos são tratados, melhoram sua saúde. É por meio de organizações que a gente muda o mundo. Muito dificilmente seres humanos sozinhos até alteram seu ambiente externo na medida, na força, na envergadura, por exemplo, das grandes inovações. Nós fazemos isso porque somos capazes de nos unir, de colaborar por meio do que nós chamamos de organizações. Uma outra perspectiva importante é que, afinal, a riqueza ou a pobreza de um país e o seu desenvolvimento social e cultural como um todo depende da capacidade dos seres humanos de gerenciar essas organizações, afinal. Peter Drucker, um importante autor do mundo da administração de empresas, dizia que não existe exatamente países ricos ou países pobres. O que existe, afinal, são países que gerenciam mal os seus recursos ou países que gerenciam bem os seus recursos. O que a frase de Drucker quer dizer é que, essencialmente, saber administrar recursos e organizações é uma das habilidades mais importantes que os seres humanos possuem ou devem se desenvolver. Uma outra perspectiva importante a você ter em mente é que as organizações fazem cada vez mais atividades para as nossas rotinas, para o nosso dia a dia. Muito do que se faz hoje dentro de empresas, por exemplo, se fazia antigamente em casa ou se fazia antigamente dentro do ambiente familiar. Muitas pessoas, apenas para ilustrar, nasciam em suas próprias residências com partos caseiros, em alguns anos atrás. Também se fazia coisas como alimentação, cultivo de animais, dentro das suas próprias residências. Hoje você vai a um supermercado, ou você leva uma mulher grávida a um hospital para que então tenha o seu filho. O hospital então passou a ser o local, uma organização, de coisas que se faziam em âmbitos muito mais individualizados. Há motivos para isso. Ainda nesta sessão, discutiremos as razões pelas quais as organizações passaram a ser tão importantes na sociedade. É importante também ter claro que organizações são ambientes em que as pessoas competem entre si em uma medida, mas essencialmente suas organizações são consideradas espaços de colaboração, porque muito da essência do ser humano é sua união. A maior parte dos seres vivos, outros animais, não tem a perspectiva, a capacidade de se unir, sobretudo em grandes volumes, como acontece com a espécie humana, o Homo sapiens. Um conjunto de, por exemplo, chimpanzés pode se reunir em grupos pequenos, mas um conjunto enorme de chimpanzés seria uma desorganização enorme. E a gente consegue, como seres humanos, ter organizações de milhares e milhares de pessoas.
Veja um exemplo bastante notório, as Olimpíadas, que acontecerá aqui no ano de 2020. 200 países, centenas de tipologias esportivas, conjunto enorme de organizações se reunindo, milhares de seres humanos, outras organizações de comunicação, uma complexidade enorme, feita em âmbito global. Nenhum outro ser é capaz de fazer isso, e apenas recentemente o ser humano, em sua longa existência, foi capaz de ter tamanha capacidade de se organizar. De tal maneira que administrar, daí então a importância do administrador, é uma das coisas mais relevantes e importantes que temos na sociedade. E aqui nós chamaremos de administrador um cidadão que ocupa um espaço de liderança, que coordene a atividade de outros indivíduos, alocando recursos, buscando resultados, independente do que ele é formado. Inclusive, compreender organizações é requisito para boa parte dos profissionais de hoje. O médico trabalha no sistema de saúde, nos hospitais, um advogado dentro também do sistema jurídico, entre outros profissionais que, em tese, não estudam teorias de organizações, mas que devem se afeiçoar de todas as características ligadas ao mundo. Então, estudar administração tem uma importância cabal no universo de hoje. No mundo do trabalho, é importante compreender a administração. Se você quer, por exemplo, seguir uma carreira gerencial, independente do que você estude, é importante que você entenda as nuances políticas, os aspectos tecnológicos que vivem dentro de uma organização. Não se ocupa um cargo gerencial sem ser um cidadão que consiga viver dentro do ambiente organizacional. Além disso, compreender as nuances da teoria da gestão vai lhe dar insights para as suas relações de trabalho. Você irá trabalhar, afinal, com muitas pessoas. Uma grande corporação, uma startup, com 3 pessoas ou com milhares de pessoas. O fato é que, se você compreender teorias de organização, você será mais capaz de interagir com esse mundo. Uma outra coisa importante é o desenvolvimento da carreira e a sua vida financeira. Funcionários de alto desempenho técnico tendem a ser promovidos a exercícios de funções gerenciais, como é o caso de médicos, advogados, contadores. Em certo momento de sua carreira, você fará coisas, digamos, mais técnicas, quem sabe mais individualizadas. Mas logo você será chamado a liderar um time, por vezes pequeno, e no futuro ocupar um cargo de topo da organização. O fato, portanto, é que é desafiador, mas muito recompensador compreender como funcionam organizações em todas as suas dimensões. Então, estudar administração é o quê? Muito se fala que de administração tem a ver com um elemento prático, que eu preciso vivenciar o universo da empresa para então poder administrá-la. É verdade que a vivência prática tem a sua relevância, não tenha dúvida disso. No entanto, a coisa é mais complexa do que isso. Conhece-se muitas pessoas que vivenciam e têm experiências muito longevas dentro de organizações, mas que não conseguem prosperar dentro dela. É necessário, para esse administrador, diversos, digamos assim, saberes. O primeiro é um saber conceitual, teórico. Sim, há teorias que explicarão o universo de empresas e que, uma vez a compreendendo, você saberá agir melhor sobre ela. Cuidado com o discurso de que teoria não é importante. Ao contrário, uma boa teoria é uma das coisas mais práticas que podem existir. Porque, uma vez que eu a entendo, eu atuarei perante a minha realidade de modo mais direto, acurado, assertivo. 2. Mais do que apenas ter conceitos, é necessário saber fazer, no sentido de dominar técnicas, no sentido de dominar ferramentas e de efetivamente entregar bons resultados. São aspectos mais pragmáticos. Mas, entretanto, é necessário também o saber ser, elementos atitudinais e comportamentais. O que se diz muito nos corredores das grandes empresas é que as pessoas são contratadas porque sabem, fazendo testes, sendo formadas em boas universidades, por exemplo, mas são frequentemente, infelizmente, demitidas porque não sabem ser, não têm atitudes e comportamentos, têm conflitos com as pessoas do seu time, não têm a necessária disciplina ou criatividade. Portanto, o elemento comportamental é muito relevante que a gente se desenvolva, notadamente a partir do curso universitário. Finalmente, é muito importante saber conviver. As organizações são formadas por humanos muito frequentemente diferentes entre si, diferentes nas suas origens de vida, nas suas experiências, perspectivas e visões de mundo, diferentes porque participam de diferentes departamentos dessa organização. Portanto, necessariamente alguém
que trabalha em empresas ou organizações de outra natureza precisarão saber conviver com outros humanos. É necessário também saber decidir que investimentos fazer, que produtos lançar, vou ou não demitir um indivíduo ou que indivíduo contratar. Muito do que se faz dentro de organizações é decidir os seus caminhos, não apenas executar. Se no início de sua carreira você será chamado a, digamos assim, apenas executar tarefas, muito frequentemente no futuro você será chamado a decidir. Você frequentemente também será chamado a saber transformar. Notadamente no mundo de hoje, as organizações são mutáveis, dinâmicas e que portanto, requerem do administrador, um executivo, um gerente, ou uma administradora, uma executiva, que transforme a realidade, que passe a organização do ponto A para o ponto B, e que consiga liderar esse processo de transformação, seja tecnológico, cultural, entre outras. Finalmente, é necessário saber imaginar todo o aspecto criativo, todo o aspecto inovador e empreendedor. Espera-se hoje que o indivíduo não apenas veja a realidade em volta dele, tal qual existe, mas também que saiba engendrar novas realidades e configurar um novo mundo. E, finalmente, para completar, é necessário se lembrar que é chamado que nós saibamos viver. Qualidade de vida, mais do que apenas a qualidade de trabalho. Os bons profissionais não são apenas indivíduos isolados dentro do mundo organizacional. Ninguém desliga o seu pessoal, a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, afetivo, quando entra numa empresa. Ao contrário, somos seres completos que vivem dentro de organizações, mas também fora delas. Esses saberes, por assim dizer, serão desenvolvidos ao longo deste curso. Mas também é necessário que você se responsabilize pelo seu processo educacional, entendendo essas diversas perspectivas e a importância de nós termos essas diferentes competências. Mas afinal, o que são organizações? Uma família é uma organização, um time de futebol seria uma organização, um conjunto de pessoas, por exemplo, no metrô de São Paulo é uma organização. As fotos que estão neste slide mostram as diferentes perspectivas de humanos organizados, seja numa organização não governamental, num trabalho de filantropia com pessoas carentes, uma grande corporação, como o caso da Volkswagen, uma indústria que produz veículos e que contratam pessoas para manufaturar tais veículos, ou uma organização pública, como uma entidade governamental, uma instituição de natureza governamental em geral. Tem uma característica. Mas o que seria ela? Eu gostaria que nós pensássemos juntos. Daí o nome de atividade em equipe. Será que a gente consegue construir uma teoria acerca do que é uma organização? Não apenas exemplificá-la e apontá-la quando a gente observa? Nós estudaremos muito neste curso teorias. Mas o que será que seriam teorias? Teoria é um conjunto de princípios fundamentais que explicam um certo fenômeno, que sintetizam e dão noção para a gente acerca do universo, do mundo que está à nossa volta. Em organizações há muitas teorias. Teorias do funcionamento do trabalho das pessoas. Como as pessoas trabalham, como as pessoas investem, como as pessoas decidem. Se você quer ser um grande gerente, se você quer prosperar na carreira executiva, você sim precisa compreender teorias. Porque as teorias ajudarão você a entender o mundo que está à sua volta e saber, portanto, interagir melhor com ele. Por vezes as teorias estão assim, digamos, escondidas, mas estarão lá, presentes, porque ela é a que representa a sua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de interpretar a realidade à sua volta. Dito isso, vamos discutir uma teoria possível acerca do que é uma organização. A definição mais tipicamente utilizada de uma organização é de que é um conjunto de indivíduos unidos e coordenados em busca de objetivos comuns entre eles, mais ou menos compreendidos por tais membros dessa organização. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que se trata de pessoas juntas, mas com algumas características, porque separará as organizações de agrupamentos humanos gerais. Tome cuidado para não confundir isso. Então, mais precisamente, quais são os elementos de uma possível definição de o que é uma organização? O primeiro ponto é que as organizações são construções deliberadas. Não confundir com qualquer grupo social, como eu havia dito. Então, um conjunto de pessoas andando pela rua não é uma organização, apesar de ser um conjunto de pessoas.
e tem construção deliberada. Portanto, as organizações não são naturais. A organização é muito mais uma televisão, um computador, do que uma árvore, nesse sentido, por meio dessa metáfora. Humanos um dia sentam, discutem e constroem organizações de modo deliberado. A outra coisa importantíssima para uma organização é que elas têm objetivos em comum. Então, um conjunto de indivíduos que estão olhando para um conjunto de objetivos e tentando atingi-los, trabalhando, se organizando, investindo, tomando risco, entre outras coisas, para que esses objetivos sejam logrados. Mas ao dizer que tem objetivos em comum, nos recorda dizer que, em certo sentido, a redução da perspectiva individual em favor do grupo, se não completa, ao menos em parte. Isto é, uma pessoa quando vai trabalhar, por exemplo, apesar de ter seus objetivos e anseios individuais, durante aquele período de trabalho, ela tem que procurar juntar tais objetivos individuais, por vezes sacrificá-lo, portanto reduzi-lo, no sentido da busca pelos objetivos daquela organização. Uma pessoa, por exemplo, pode estar muito interessada em, sei lá, ir por um bar, conversar com seus amigos, num certo momento dentro da sua empresa. Mas ele sacrificará esse objetivo em prol do fato de que ele está com objetivos em comum no grupo. Um outro ponto muito importante de uma organização é que é a divisão de trabalho. Não se configura uma organização se os diferentes membros daquele grupo fazem coisas diferentes, seja em parte ou integralmente. A divisão de trabalho, portanto, é aquilo que nem todo mundo faz tudo. Eu faço uma parte, você faz outra. Chama-se isso de divisão de trabalho e é uma das coisas mais essenciais do fundamento das organizações modernas. Adam Smith, um importante autor de economia, que talvez seja o mais citado e o mais conhecido de todos por ter iniciado o processo de estudos da economia e das organizações também, disse muito claramente que a essência do processo de modernização da sociedade, da Revolução Industrial, é que, ao invés do artesanato, em que o indivíduo, por exemplo, fazia do início ao fim um tapete, uma cadeira, passou dentro de organizações a dividir o trabalho. A pessoa coloca o parafuso, o cidadão coloca uma determinada parte da madeira da cadeira, entre outras coisas. A divisão de trabalho pode ser horizontal, nesse sentido que eu acabei de dizer, pessoas no mesmo nível hierárquico, ou também pode ser vertical, isto é, formam-se coordenações, gerências, diretorias, montando coisas parecidas com esses triângulos ou pirâmides que você verá tanto neste curso. A divisão vertical formará diferentes níveis hierárquicos, portanto, relação de chefias, subordinações. E, muito frequentemente, ou até por definição, uma organização possui essas coisas. Isso não significa dizer, necessariamente, que uma organização possui cargos formais, ou que todas as organizações têm o mesmo tipo de estrutura organizacional. Veremos a presença, por exemplo, de organizações verticalizadas. Mas a essência de uma organização passa pela divisão de trabalho. A divisão de trabalho provoca uma coisa que se chama especialização de papéis, mas também provoca algo que nós chamamos de diferenciação. Note aqui que a palavra especialização não significa qualificação, de que alguém seja melhor, que é uma terminologia muitas vezes utilizada na linguagem cotidiana. Nós vamos chamar de especialização o fenômeno de que um cidadão faz de maneira específica, de maneira mais atomizada, uma determinada coisa. Você viu isso, por exemplo, no famoso filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que descrevia um cidadão que apenas fazia um apertamento de parafusos. À medida que isso acontece, ocorre o fenômeno da diferenciação. Isto é, eu me especializo em marketing, ou em contas a pagar, ou em gestão de projetos. E à medida que eu faço isso, isso passa a exercitar uma diferenciação perante os outros humanos presentes naquela organização. Eu sou de recursos humanos, me aprofundo nisso, enquanto o outro é, por exemplo, de finanças e se aprofunda nisso e, portanto, passamos a olhar o mundo de maneira diferente, perceber o aspecto da organização em perspectivas diferentes e até ter objetivos parciais e diversos também nesse sentido. Apesar dessa especialização, diferenciação e divisão de trabalho, o fato é que uma organização somente ocorre à medida em que há uma coordenação. Nós vamos chamar de coordenação esse ato de juntar esforços, de alinhar esforços, de torná-los, veja a palavra, sinérgicos. Sinergia é a ideia de que 2 mais 2, vou fazer uma metáfora, é igual a 5. Isto é, pessoas juntas fazendo mais do que fariam se estivessem no mundo individual, fazendo de maneira isolada.
Somente poderemos pensar em organização se há o esforço de integrar, de coordenar o trabalho dessas diferentes pessoas. Isso será a grande arte do administrador, do executivo, do indivíduo que está fazendo esse processo de coordenação. Quando temos organizações, emana a presença também de um aspecto, digamos assim, formal. Nós vamos chamar de formal algo que está escrito, algo que está materializado em uma mídia, como, por exemplo, um manual, uma apresentação, um site, um regimento, um estatuto, ou até, em certos casos, realmente na lei. Uma organização acaba possuindo regras. Pessoas juntas precisam desenvolver certas, digamos assim, normas de convivência. Qual é a responsabilidade do indivíduo? Qual é a responsabilidade daquele departamento? Quem responde por determinados resultados? O que você pode fazer dentro dessa organização e o que você não pode fazer? Isso é natural da essência humana, de ter de existir tais regras, veja todo o universo jurídico, para controlar e regular a sociedade. Dentro das organizações também há isso. Entretanto, finalmente, as organizações possuem uma faceta informal. À medida em que seres humanos se juntam em um certo ambiente, com certos objetivos, eles passam a compartilhar valores, visões de mundo, simbologias, pressupostos de suas existências. Daí, portanto, o fato de que diferentes organizações, às vezes no mesmo setor, por exemplo, 2 bancos, possuírem as chamadas culturas diferentes. Neste curso ainda, você verá e estudará em profundidade esse debate sobre valores e culturas das organizações. Entendam, por ora, a presença dessa faceta informal. Mas para que servem organizações? Por que elas passaram a ser tão importantes? O primeiro ponto muito relevante é entender que, sem organizações, muito do que existe em nossas vidas de hoje seria absolutamente impossível. Você não conseguiria em sua residência fazer com seus pais, com seus amigos, com os outros familiares, uma televisão ou um sofá. Você precisa de organizações para fazer as coisas sofisticadas e complexas que a sociedade de hoje possui. Além disso, gera especialização. E a especialização gera produtividade na sociedade. Enquanto eu sou professor universitário, um outro indivíduo conduz uma empresa, por exemplo, de leite ou de carne. De tal maneira que ele faz a carne muito eficientemente, enquanto eu espero poder lecionar de maneira também bastante eficaz. À medida que eu concentro meus esforços em ser professor, eu faço isso melhor. Esse é o grande poder da especialização, descrita inclusive por Adam Smith. Enquanto o cidadão que conduz a empresa de leite, como eu havia mencionado, passa a fazer um leite melhor, mais barato, mais nutritivo, entre outras coisas. As organizações são as grandes responsáveis pelo crescimento econômico, para dar empregos para as pessoas, para fazer investimentos, para tomar riscos. As organizações, por vezes, sobretudo quando grandes, têm capacidade de mobilizar grande quantidade de capital. Aqueles que estudam economia, não estudam economia a partir apenas do universo macroambiental, da macroeconomia, muito frequentemente, entretanto, da microeconomia. A relação entre os atores econômicos individualizados, empresas que concorrem, que vendem produtos. E à medida que fazem isso, que têm essa competição, passam a ser mais eficientes, vender produtos melhores, mais baratos, para mais pessoas. E por vezes mais inovadoras. Pensem no seu celular, pensem neste computador que talvez esteja na sua frente agora, ou nesse maravilhoso PowerPoint da Microsoft. O fato é que a inovação, muito frequentemente, só é possível porque organizações se reúnem nesse sentido. Não apenas individualizadas, mas muito provavelmente em grupo de organizações, formando grandes ecossistemas organizacionais, redes de organizações. Universidades que cooperam com empresas, empresas que estão junto com startups, startups que junto com organizações não governamentais, entre outras coisas. Essas relações interorganizacionais, parcerias, alianças, entre outras coisas, são muito relevantes e você estudará neste curso. A outra coisa que é preciso se lembrar é que as organizações podem ser espaços em que as pessoas se realizam pessoalmente. Indivíduos, ao trabalharem, muito frequentemente, a gente espera que isso aconteça, podem ser pessoas mais felizes, porque têm seus propósitos, porque realizam seus sonhos, porque veem a felicidade de um indivíduo na outra ponta. Imagina indivíduos que trabalham, por exemplo, no setor de saúde, que à medida em que estão dentro daquela organização, percebe e vê pessoas que se curam, que têm suas vidas mais felizes, mais completas, mais realizadas. A organização aplica recursos diante da escassez.
O fato é que o mundo tem recursos escassos, em termos dos seus recursos naturais, por exemplo, ou mesmo recursos financeiros. Uma organização com deficiente pode aplicar melhor esses recursos. Se cada um de nós, por exemplo, resolvesse fazer a sua própria criação de, por exemplo, galinhas em sua casa, provavelmente isso seria menos eficiente, porque você não faria uma granja tão bem quanto fazem as empresas que fazem isso aos milhares. Uma organização pode transmitir ideias e valores. Note, particularmente, as organizações do terceiro setor. Organizações que querem transmitir formas de enxergar o mundo. As pessoas precisam doar sangue ou precisam colaborar para campanhas de apoio a crianças, ou organizações que têm, por meio do seu marketing mesmo, organizações com fins lucrativos, transmitindo ideias e seus produtos. Organizações também são medidas em termos de desempenho. Como eu posso dizer que eu tenho uma boa organização? Evidentemente, muito se pode dizer acerca disso. Uma organização pode, então, ter mais ou menos lucro, e o time de contabilidade e finanças fará um trabalho magnífico nesse respeito, e economia também. Uma organização também pode ser vista como o desempenho que os seus produtos têm na mão de clientes. E eu terei uma organização melhor quando os produtos dessa organização se desempenharem melhor na mão das pessoas e esses clientes se tornarem satisfeitos. Mas uma organização também pode ser medida pelo desempenho de outros stakeholders, esses grupos que se interessam pelo desempenho dessa organização. Eu, por exemplo, desejo que as organizações que eu trabalho satisfaçam os seus colaboradores. Muito estudaremos nesse curso acerca de resultados de organizações, mas vamos discutir genericamente algumas. Duas palavras vão ser muito relevantes que compreendamos: a palavra eficácia e a palavra eficiência. Nós vamos chamar de eficácia a ideia de fazer bem as coisas, fazer as coisas certas, nos preocupar com os fins, maximizarmos o alcance de resultados e pensarmos efetivamente o que essa empresa deve fazer, que resultados ela deve atingir. Portanto, escolher os objetivos apropriados. Portanto, a eficácia tem a ver com os fins dessa organização, com a maximização de seus objetivos. Por outro lado, existe a expressão eficiência, que, entretanto, em contraposição à eficácia, deve pensar em fazer bem as coisas, os aspectos mais operativos, em preocupar-se, portanto, com seus meios e minimizar os usos dos recursos, menos dinheiro, menos tempo, menos pessoas. Tende a ter ênfase nos processos, a evitar desperdícios, entre outras coisas. E, portanto, enfatiza a minimização da utilização de recursos. Você estudará, trabalhará em organizações, e você procurará ser eficaz e eficiente. No eixo Y, no vertical, fala-se do alcance dos objetivos, mais baixo ou mais alto. E no eixo horizontal, a utilização de recursos, que pode ser pobre ou melhor. E nós temos 4 quadrantes. Organizações podem ser eficazes, sem ser eficientes. Organizações que, apesar de atingirem objetivos, desperdiçam recursos, gastam, por exemplo, muito dinheiro. Uma organização, à direita superior, pode ser eficaz e eficiente. É o que você deseja, é o que todo mundo espera. Que ela atinja objetivos e consiga maximizar o uso de seus recursos. Na parte de baixo, entretanto, nós podemos ter organizações que nem são eficazes, nem sequer eficientes. Ou você pode ter organizações muito eficientes, mas que não aplicam bem os seus recursos. E que, portanto, não atingem objetivos, apesar de fazerem precisamente as coisas. Eficiência e eficácia, portanto, tem que ser pensada como grandes maneiras de medir. Por que você vai estudar tudo isso? Pare para refletir. Você está começando um curso universitário. Por que é necessário essas teorias? Quero retomar que você precisa entender para ver. Porque entender para realmente compreender o que está à sua volta. Organizações são complexas. Tem os aspectos políticos, tecnológicos, do trabalho, humanos, psíquicos ou financeiros. Você precisa entender para fazer, para entregar resultados, para conseguir sucesso pessoal. Mas você também precisa entender para mudar. Não transforma aquele que não entende. Não cria e inova aquele que não compreende o seu redor. É isso que nós pretendemos fazer. Espero que você tenha gostado dessa